Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que conecta profecias antigas com a tecnologia que está surgindo agora. É uma ligação bem surpreendente entre o mundo espiritual e o digital. Bom, o ponto de partida é a convergência de três tecnologias principais. Juntas, elas podem estar, de fato, construindo as bases de um novo tipo de sistema global. Vamos ver quais são. Primeiro, a ideia de uma identidade digital única para cada pessoa, sabe? Verificada por biometria, tipo o reconhecimento facial que a gente já usa no celular para tudo. Em segundo lugar, a gente tem essa transição para um dinheiro que é 100% digital. As famosas moedas digitais de bancos centrais, ou CBDCs. Isso poderia, em tese, dar um controle total, em tempo real, sobre cada compra, cada transação que a gente faz. E para fechar esse trio, o uso da inteligência artificial na governança. Dá para pensar, por exemplo, em sistemas de crédito social, que avaliam o comportamento das pessoas, ou até algoritmos que tentam prever o que alguém vai fazer antes mesmo da pessoa fazer. Mas é aqui que a análise dá uma virada. Segundo o material, essas tecnologias não são só ferramentas neutras. Elas seriam, na verdade, a cara moderna de um sistema operacional espiritual muito antigo, chamado de Mamon, ou o Deus desta era. E olha, quando se fala em Mamon, não é para imaginar uma figura mitológica. A descrição é de uma força, um espírito de comércio e controle, que basicamente diz o tempo todo: sem mim, você não come, você não existe. É a personificação da ideia de que o sistema econômico é a única fonte de vida. O coração desse sistema é o que a fonte chama de antiverbo. É como se fosse uma inversão da lógica da criação. Ao invés da vida ser um presente, tudo vira uma mercadoria, uma transação. A própria existência passa a ter um preço. Então, o ponto central aqui é que esse sistema vai muito além de dinheiro. Ele é, na verdade, uma mentalidade. Uma visão de mundo que se baseia no medo de não ter, na escassez e naquela busca que nunca acaba por ter sempre mais. Mas essa ideia de controle não nasceu com o chip do computador, né? De acordo com a fonte, existe um padrão que vem se repetindo há muito tempo na história. Como será que essa linhagem foi evoluindo até os dias de hoje? Essa linha do tempo é bem interessante. Ela mostra como esse mesmo impulso de controle foi se adaptando. Começou lá no Éden, com uma promessa de conhecimento. Passou pelo legalismo religioso, depois pela corrupção que vem com o poder e, finalmente, chegaria na sua forma tecnológica, descrita no Apocalipse. A fonte vai na raiz dessa linhagem e a conecta com a figura bíblica da serpente, que é descrita como o pai da mentira. Ou seja, a origem de um engano sistemático que vem se desenrolando através dos tempos. E isso tudo nos traz de volta para o agora, para o nosso mundo. A análise defende que a tecnologia que temos hoje é o veículo perfeito, a forma final, digamos assim, para que esse antigo sistema de controle se torne algo físico, real, em uma escala global. Olha só como as peças parecem se encaixar. A identidade digital junta todos os nossos dados num lugar só. O dinheiro programável pode controlar o que a gente compra e quando. E a inteligência artificial monitora o nosso comportamento. Juntas, essas peças podem formar um sistema de controle bem completo. É exatamente aqui que a fonte faz a conexão mais direta com a profecia bíblica. A capacidade de um sistema digital poder literalmente impedir alguém de comprar ou vender se não tiver um certo sinal, uma marca de aprovação do sistema. Bom, tudo isso parece nos colocar numa encruzilhada, né? A análise conclui que a humanidade está diante de uma escolha fundamental sobre o seu futuro. É como se existissem duas vozes falando. De um lado, a voz do sistema, prometendo segurança, estabilidade, mas em troca de submissão total. E do outro, um chamado para confiar em algo que vai além do material, um caminho de liberdade que exige romper com esse controle. No fim das contas, a escolha que se apresenta é essa: depositar a confiança em um sistema visível, palpável, de controle tecnológico, ou em um princípio invisível de liberdade espiritual. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta que é talvez a mais importante da nossa era. Nessa junção de tecnologia e teologia, onde é que a ferramenta útil termina e o controle sobre as pessoas começa? Uma questão que pode definir não só o nosso futuro, mas a nossa própria essência.